Here we go. So I can go with what I said earlier. Today is the 31st of March, and we're gonna learn more about the grab and go from the Ancient Secrets Academy. So imagine closing your eyes for a moment, and imagine stepping into a world where ancient secrets hide in plain sight. They're ready to calm your fears and strengthen your mind. The grab and go from the Ancient Secrets Academy is your backpack to this world. Inside, you'll find marmas and home remedies, the timeless tools that will help reduce anxiety, fear, and fun. All that is necessary is to take them, pack them, and follow the path. And that's where your journey will stop. And now I will do in Portuguese. Imagine uma mochila que guarda os segredos antigos, capazes de acalmar a sua mente e fortalecer o seu coração. Hoje vamos explorar o Grab and Go, pegar e seguir dos Ancient Secrets, que vai ajudar a conhecer os marmas e os remédios caseiros, ferramentas rápidas e poderosas que podem ajudar a controlar a ansiedade, o medo e a trauma. Depois tem um anúncio a dizer que todo o material incluindo texto, imagem e áudios, foi criado apenas para fins informativos e o conteúdo não se destina a substituir o aconselhamento diagnóstico. Aqui temos 5 mestres de Siddhavedra. Temos a Jivaka, Baba Ramdas, o Dr. Naran, o Dr. Giovanni e o Dr. Clint. O Dr. Jivaka é o que começou, o mais antigo. E aqui temos algumas frases importantes. O que o Dr. Naran dizia: Eu não vim para ensinar-te, eu vim para te amar. O amor irá ensinar-te. Esta é uma frase do Dr. Naran dos livros dos Segredos Antigos. Nesta segunda semana, vamos fazer as boas-vindas de introdução, partilhar histórias sobre um terremoto, que desta vez não vamos conseguir fazer isso. Vamos falar sobre manos e remédios caseiros para reduzir a ansiedade, o medo e o trauma. E vamos aprender sobre a mochila, a pegar na mochila e seguir. Aqui supostamente seria o vídeo do terremoto, mas não vamos conseguir ver. E aqui temos a imagem do Dr. Naram e um cliente no Nepal, com o antigo pergaminho depois do terremoto. Isto é relacionado com o terremoto. Então vamos falar sobre o kit Pega e Segue. Uma arma que faz parte desse kit é preciso saber usá-lo para acalmar e recuperar o foco e seguir em frente, o que faz toda a diferença numa situação de emergência. E os remédios de emergência do Pega e Segue incluem os marmas, que eu acabei de falar sobre eles agora, remédios e mudras para emoções, tais como ansiedade, medo e trauma. O marma da ansiedade serve para acalmar a mente. E para fazermos o marma, colocamos a mão esquerda na nuca para apoio. Depois usa-se o polegar direito para pressionar e soltar o ponto do marma logo abaixo do nariz e acima do lábio. Cada vez que pressionar o ponto, inspirar e afastar o dedo. E é preciso repetir 6 vezes o processo, várias vezes ao dia. Carol, do you want me to say this part in English too? Your mic is. Yeah. It's There we go. Portuguese is fine. That's good. Whatever, however you want to do it is perfect. Ok. E também há um remédio para a ansiedade, que basta para fazer, usar uma colher de chá de ghee, um quarto de colher de chá de açafrão, 3 pitadas de noz moscadas e um oitavo de colher de canela em pó e de cardamomo em pó. Misturar e tomar logo de manhã em jejum. Depois também há um vídeo que, se quiser, pode ajudar a acalmar a mente. Então podemos fazer uma arma de ansiedade. Então vamos pôr a mão esquerda na nuca para apoio, usar o polegar direito para pressionar e soltar o ponto da marma logo abaixo do nariz.
e em cima do lábio. Cada vez que pressionar um ponto, inspirar. Expirar e afastar o dedo e repetir 6 vezes. Depois também existe uma arma da clareza, que é no centro da testa. Para aplicar, põe-se o dedo indicador direito na testa, logo acima do centro da linha da sobrancelha, com a mão esquerda apoiar a nuca ou a cabeça e expirar lentamente quando as mãos se movem ligeiramente para fora. Adicionar um suspiro ou um movimento rápido. 6 vezes. Depois existe uma arma do medo e do trauma. Localizar o ponto de uma arma na palma da mão direita, na prega principal entre o dedo indicador da palma da mão esquerda aqui. Usar o polegar do dedo esquerdo e pressionar este ponto 6 vezes. Ir várias vezes ao dia para melhorar o trauma. Thank you, Carol. Criou-se uma lista de verificação para consideração, em que se convida-o a usar a sua intuição, evitar a tentação de gastar em demasia, não carregar demasiado. A primeira fase a considerar é para uma sobrevivência de 72 horas, mas é um excelente ponto de partida para objetivos e mais longo prazo. Em geral, o ser humano pode sobreviver 3 minutos sem respirar, asfixia, perda de sangue, 3 horas sem abrigo no ambiente externo, exposição, 3 dias sem água, desidratação e 3 semanas sem comida, fome. Estes dados são de acordo com a Survival University. Depois tem atividades desafiantes, como priorizar os nossos objetivos, escrever um diário e organizar uma mochila de emergência, que é a tal Grab and Go Bag. Vamos ver a filosofia desta Peggy. A mochila pegar e sair é a sua companheira de saída em 90 segundos. Uma mochila leve, acessível e intuitivamente organizada. O seu objetivo é simples: apoiar no que é mais importante numa situação de crise. Esta mochila é sagrada porque diz: estou alerta, estou pronto e não tenho medo. Estou alerta, estou pronto e não tenho medo. E os princípios fundamentais antes de preparar a mochila são: apoiar no que é mais importante, fornecer ferramentas essenciais para 3 a 5 dias, transportar facilmente carro, a pé ou em situação de evacuação, manter a calma e a funcionalidade sob pressão. Então vamos ver. Mantê-la leve, não mais de 15% do seu peso corporal. Se não consegue mover-se rapidamente com ela, então é demasiado pesada. Ou seja, temos que conseguir mover-nos rápido e temos que atualizar periodicamente, a cada 3 a 6 meses, porque os medicamentos expiram, as crianças crescem, as pilhas começam a correr e a consciência que nós temos perante os medicamentos é importante. E também guardar em paz, colocar uma mochila perto da porta, outra no carro, mesmo que seja uma versão mais reduzida. O importante é ter várias. E testá-lo. Definir um tempo de 2 minutos e imaginar uma emergência real. O que é que nós levaríamos primeiro? Agora vamos ver os essenciais da mochila Pega e Seca. É preciso de identificação pessoal e informações críticas, tais como cópias de documentos de identificação, passaportes, cartas de condução, cartão de saúde, lista impressa de contactos de emergência, lista de medicamentos, alergias, diagnósticos e dispositivos médicos, fotografias de queridos e animais de estimação que ajudem na reunificação, dinheiro em notas e carta de criptomoedas.
Depois há ferramentas de segurança e utilidade, ah, tais como ferramenta multiuso ou canivete suíço, fósforos à prova d'água ou então um isqueiro, lanterna, preferencialmente manivela, luvas de trabalho, apito, mapa de papel. Tem a local e rotas de evocação juntamente com a bússola. E em relação à água e nutrição que nós precisamos de 2 litros de água por pessoa, ou purificador de água compacto Life Straw, saquetas de eletrólitos sem cafeína, importante, e snacks não perecíveis, barras de proteína, nozes, fruta seca, e um cobertor de emergência, mal. Em relação ao saneamento e saúde, é necessário um kit compacto de primeiros socorros, personalizado de acordo com a pessoa, claro, toalhinhas úmidas e desinfetante para as mãos, sabão ou detergente biodegradável, escova de dentes, pasta dentífica, ou então bicarbonato de sódio e sal, lenços de papel e produtos de higiene feminina, tais como os pensos, e máscara N95 para fumo. Em relação ao apoio médico e holístico, é necessário fornecimento de medicamentos essenciais para 3 dias, a mica, que é o remédio rescue, ou outras gotas de apoio. É preciso uma lista de remédios e normas, ver nos anexos. Os anexos devem estar mais em baixo, depois vamos ver. E óleos essenciais para uso externo opcional ou armazém. Em relação à comunicação, é necessário uma bateria portátil ou um carregador floral, rádio de manivela, par de rádios bidirecionais com rádio CD, saco Faraday para armazenamento, lista impressa de contactos de reserva com própria segurança, em caso de falha de telemóvel e pontos de encontro de emergência, por escrito, onde ir caso os telemóveis falhem. E em relação ao conforto e conveniência, era necessário ter muda de roupa, sapatilhas, meias e sapatos impermeáveis, e depois meias extras, lã, por exemplo, para o inverno, o bambu para o verão e roupa interior. Depois também é necessário roupa interior descartável para adultos, crianças e animais de estimação. Shaila cachecol leve, que é útil para agasalho ou proteção solar. Caderno pequeno com canetas de cor ou não e marcador permanente. Também era importante ter orações, afirmações ou mantras impressos. Durante o tempo frio, tal como em geadas, neve, inverno ou vento, seria importante ter camadas base, ou seja, camisolas de lã ou mistura de lã. Isolam mesmo quando úmidas, estas camisolas. Camadas intermédias, camisolas de polar ou lã para reter o calor. Camisola exterior, proteção totalmente impermeável e contra vento, não apenas resistente à água, tal como a lã. Extremidades. Para as extremidades, convém ter meias de lã, botas isoladas, chapéu, luvas ou mitentes. Em relação aos sono e ao descanso, camadas secas extra ou roupa de dormir térmica, cobertores ou sacos-camas. E riscos prioritários, hipotermia. Para hipotermia, ter roupa molhada, exposição ao vento, mobilidade reduzida. Por outro lado, durante o tempo quente, ou seja, no calor, umidade ou exposição solar, é importante ter uma camada base de algodão, linho ou misturas que absorvem a umidade, uma camada exterior de roupa leve, respirável e com proteção solar. Para as extremidades, chapéu de aba larga, calçado respirável e meias extra. Para a hidratação, hidrólitos, jaquetas de sal, garrafas reutilizáveis. Para o sono, roupa leve, pano de sombra e toalhas refrescantes. E para riscos prioritários durante o tempo de calor são desidratação, exaustão por calor e queimaduras solares. Okay, I'm gonna stop just for a second and maybe you can translate this into Portuguese, but this list of cold weather, hot weather clothes, if you're in a hurry to leave, you may not have room for very much. So having a very thin jacket or having a pack ready for seasonal, like where you are in Mozambique, I'm guessing you just need cool things, right? Cool, comfortable clothes. If you're in a cold climate, you might need a small jacket, but space and weight are the primary concerns with what you put in your bag. So keep it light and have alternate things for the season. Does that make sense? Yes, so what you're saying is that I
read this part in English, translate it, and tell about the things I need in Mozambique in case there's like an emergency. Yeah, in the section you just read about clothing, it would be depend on where you are and what's important for you. So keep the bag light and as few things as possible because you don't want to get, too heavy. That's the main point. Okay, so I translate that in Portuguese. Yeah, adapt to your location and what's good for you and keep it light. Yeah, thank you. Ok. Então, em relação ao Moçambique, que é normalmente uma região onde é predominante o calor, era necessário ter trocas de roupa extra para caso de chuva, meias, camisolas de lã leve, caso houvesse vento, e a comida necessária para sobreviver alguns dias e água e eletrólitos para manter-nos hidratados. Então, estas condições variam de região para região. E como nós estamos em Moçambique, que é, neste caso, estamos em climas quentes, isso seria necessário para nós sobrevivermos por algum tempo, para além do GPS, dos mapas dos outros bens essenciais à comunicação e apoio médico. E aqui temos um mini mapa regional, que é necessário ter uma versão impressa, caso o GPS não esteja disponível. É para reduzir a incerteza. Um mapa local impresso oferece clareza, enquanto que o GPS não está disponível. É preciso utilizar essa página para planear percursos de fuga seguros num raio de 1 a 3 horas de casa, em todas as direções. Há algumas dicas para a mochila pegar e seguir. Levar sempre uma muda completa de roupa, independentemente da estação, priorizar a secura e o conforto em detrimento de estilo, ou seja, devemos preferir estarmos mais secos do que estarmos estilosos. E o tempo, temos de ter em conta que o tempo pode mudar rapidamente e as camadas adaptam-se melhor do que roupas de uso único. Em relação às crianças e aos idosos e animais de estimação, eles requerem proteção extra tanto no calor como no frio. This is what you were saying, that we always need a full change of clothes, no matter the time of the year, and always prioritize being dry over style. And in case the weather changes, we need to have the layers to protect. Yeah, perfect, perfect. E aqui tem o formulário de contactos de emergência. Esta página preenche-se à mão, manter uma caneta sempre na mochila e colocá-la numa bolsa impermeável. Aqui diz série de serviços, tais como polícias, bombeiros, hospitais, e é necessário escrevermos o número de telefone, endereço e notas, de acordo com o local onde nós vivemos. E também é necessário escrever sobre os parentes próximos e incluir pelo menos um contacto fora da região. Pode ser um cônjuge, o pai ou a mãe, filho ou irmã. E um ponto de encontro. Pois aqui temos uma ficha de informação médica, o nome da pessoa, idade, tipo de sangue, condições crónicas e uma ficha médica da pessoa, apólices de seguro, a empresa, a casa, o automóvel, a saúde, a vida, números importantes, os cartões de crédito e os bancos, a empresa, o número de conta, o telefone e o website, era importante escrever, e os números importantes e para os animais de estimação, a informação do animal, o veterinário, o telefone e os medicamentos. É necessário rever e atualizar estas páginas a cada 6 meses. Evacuação com necessidades especiais em mente, ou seja, especiais refere-se aos idosos, pessoas imóveis e com necessidades especiais. Destina-se a familiares, cuidadores, vizinhos e socorristas não médicos. O objetivo deste é mover-se com segurança, manter a dignidade e preservar a saúde.
Então, é necessário ter um planeamento prévio, uma folha de perfil pessoal, guardar numa carteira impermeável o nome, a data de nascimento, o idioma falado, as condições médicas, medicamentos e doses, alergias, tipo de sangue, ajudas de mobilidade utilizadas, contatos de emergência. É necessário personalizar a mochila, incluindo medicamentos prescritos, lentes, 3 a 7 dias, inalador, óculos de reserva, aparelhos auditivos com pilhas, ajuda de mobilidade, as bengalas, as peças de cadeira de rodas ou deslizadores de andarilho, itens de conforto como cobertor, comida familiar, brinquedos sensoriais ou produtos de contingência se necessário. Praticar rotas de evacuação, subir escadas, rampas, saídas e identificar rotas alternativas. O segundo tema é a transferência física. Cadeira de roda de 2 portadores. Os 2 portadores devem formar uma cadeira a unir os braços atrás das coxas e atrás das costas das pessoas. Arrastar com cobertor, que é a segunda opção, colocar o indivíduo num cobertor e puxar pela extremidade da cabeça para um movimento mais suave. Fazer uma maca improvisada com um cobertor ou lona entre 2 postes ou entre 2 cadeiras resistentes. O protocolo de cadeira de roda, andarilho, manter rodas de posição, bombas de pneus, cordas elásticas para objetos sólidos. Em relação à preparação do ambiente, é necessário limpar os caminhos de desordem, manter a certeza que não há rampas ou pranchas temporárias para soleiras e terrenos irregulares, identificar previamente pontos de descanso, se a viagem for a pé. Em relação à comunicação e ao conforto, falar de forma calma, limpa e clara, manter contacto visual e explicar cada movimento antes de o fazer. O quinto ponto é em relação à saúde em segurança ao trânsito. Então, oh, sorry. É necessário manter a temperatura corporal através de cobertores, se tiver frio, chapéus ou capas de chuva, se tiver a chover. Hidratar regularmente, oferecer snacks, usar snacks, também snacks fáceis de engolir e verificar a pele em busca de pontos de pressão e irritação, se estiver na mesma posição por mais de uma hora, e monitorar os sinais de angústia, a respiração difícil, as tonturas, confusão, a pele corada ou pálida. É necessário manter uma lista de verificação à chegada do abrigo. É assegurar que o espaço é próximo da casa de banho ou da estação médica, verificar o horário dos medicamentos e reidratar, e manter a identificação e a folha médica visível. Se tivermos que deixar os idosos ou as crianças temporariamente, deixá-los num lugar seguro e disponível, fora do calor, frio ou tráfego. Deixar uma nota visível com a hora, direção e o nome e alertar o socorrista mais próximo. Se a evacuação for com animais de estimação, é necessário ter comida, vários dias necessários com fornecimento de comida, brinquedos e petiscos. Necessário trazer uma tigela de água e com vários dias em que se possa fornecer a água. Em relação aos medicamentos, trazer todos os medicamentos de animal de estimação, junto com uma cópia de registro de vacinação e fotografias recentes do animal, no caso de separação. Trazer também um kit de primeiros socorros para animais, com Benadryl em dose baixa para alergias e novos ambientes, melhor sono com comichão nervosa, Difranima em dose baixa, apenas previamente aprovado pelo veterinário. As doses variam de espécie a espécie e do estado de saúde. O mais importante é seguir a orientação do veterinário e não administrar a gatos sem instrução veterinária, levar calmantes com fórmulas herbais feitas especificamente para animais de estimação, sem os nossos óleos humanos, trazer calmantes, né? Uma caixa ou transportadora, se possível, com um cobertor ou um item familiar para conforto, tal como tapetes de treino ou um açaí. Trazer uma coleira com um plaquete de identificação, ou uma trela, listar os números de telemóveis em contacto secundário
E a sinalização, fazer uma sinalização com antecedência. Todas as pessoas e animais foram evacuados. Ou então tivemos de deixar os nossos animais para trás, e imprimir o sinal. Em relação aos gatos, esconderijos dos gatos através de eletrodomésticos, debaixo da cama e até dentro do estrado de móveis, ou até debaixo do sofá. Abrir uma lata de atum e colocá-lo enquanto pega nos últimos itens. Às vezes isso tira do esconderijo. Uma outra alternativa para os gatos é, se não tiver uma transportadora, usar caixas de leite ou cestos de roupa. Pode amarrá-los com braçadeiras ou com um galho. Algo importante a considerar durante a evacuação é necessário verificar o que tem pronto. Identificação legal, cartas de condução, passaportes, certidões de nascimentos, cartões de segurança social, papéis de casamento, divórcio, testamentos, procurações médicas. Em relação às propriedades e seguros, títulos e escrituras de casa ou contratos de arrendamento, caso não seja a casa própria, registros e títulos de veículos, barcos ou caravanas, apólices de seguro, caso automóvel motorizada. Em relação a médicos e registros, é necessário ter registros médicos e dentários, registros veterinários, caso haja animais de estimação. Em relação ao financeiro e digital, tem informação fiscal e benefícios, registros de investimentos e criptomoedas, cópias de segurança de computador, ficheiros de fotografias. Em relação ao prático, trazer uma lista de fornecedores públicos, inventário de pertencentes por divisão, vídeo preferido, diário e caneta. É muito importante ter uma cópia impressa dos números de telefones importantes e endereços de e-mail, no caso de perder a sua base de dados de contatos digitais. Os formulários estão incluídos neste documento. Inclua alguém que não esteja na sua área. Guardar cópias em papel numa bolsa impermeável. Aqui tem alguns riscos mais comuns, perigos e ações necessárias. Em terremotos, o perigo principal é o colapso de estruturas, ferimentos e aprisionamento. É necessário agachar-se, cobrir-se e agarrar-se e evacuar-se se for seguro. Pensar no kit de emergência se for acessível no momento de terremoto. Em caso de inundação, o risco principal é o afogamento, contaminação ou danos em estruturas. E o que se deve fazer é ir para o terreno mais elevado, evitar a água de inundação e desligar as utilidades. No caso de incêndio florestal, o risco principal são as queimaduras, inalação de fumo e perda de propriedade. É necessário evacuar cedo, utilizar a máscara N95, referida anteriormente no nosso guia, se estiver disponível. Monitorar alertas. No caso de uma onda de calor, os riscos principais são golpes de calor, a desidratação e náuseas, faltas de energia. Aqui o importante é ficar em casa, hidratar-se e usar centros de arrefecimento. Se houver uma pandemia, o risco principal é inflamação, sobrecarga no sistema de saúde e escassez de produtos. É necessário usar máscara, isolar-se se estiver doente e abastecer os essenciais. No caso de furacão ou tornado, os principais riscos são os danos causados pelo vento, detritos voadores, falta de energia. E algo que se pode fazer em relação a isso é abrigar-se num quarto interior, evitar as janelas e ter lanterna e rádio. No caso de poluição de ar, os principais riscos são problemas respiratórios, efeitos negativos na saúde a longo prazo. Aqui, o que se pode fazer é ficar em casa, usar purificadores de ar e máscaras de proteção. No caso de frio extremo ou tempestade de neve, os principais riscos associados são hipotermia, a geladura, congelar e perfurações das viagens. Aqui o importante é usar roupas em camadas, como referimos anteriormente. Evitar viajar e usar fontes de calor com segurança. Por outro lado, se o problema for fome ou escassez de alimentos, os principais riscos são a desnutrição, a agitação civil, as dificuldades económicas. Aqui o importante é armazenar produtos não perecíveis, cultivar alimentos e contactar serviços de apoio. Caso haja um ciberataque ou um cyberattack, o principal risco é a perda de acesso aos serviços de informação, roubo financeiro.
utilizar para resolver a situação, pode-se utilizar palavras, espaços fortes, ou então até para prevenir a situação, manter cópias de segurança offline e verificar fontes de notícias. Agora vamos a kits de emergência de antigos segredos e mesa de cartas. Temos uma frase do Dr. Clint Rogers, dos Ancient Secrets do Mestre Curador. A vida testar-lhe-á de formas inesperadas. Os antigos segredos ajudam-lhe a estar preparado, pronta quando isto acontecer. Deus está em todos nós e nós temos um propósito a descobrir. Esta frase é de Baba Ramdas. Depois tem uma outra frase do Dr. Naram. Coisa mais importante que a pessoa precisa de saber é quem é, onde vai e o que lhe pode fazer para ajudar e chegar lá. Então, é o autoconhecimento e como devemos agir para sobreviver. E uma frase motivadora. I love you and I'm with you. E é esta a apresentação. Eu espero que tenham ouvido. Thank you, Carol. I hope this was useful and I hope you liked it. I loved it. I loved it. Thank you so much. You did a beautiful job. I'm so pleased. It's wonderful. And hopefully we'll have a book out in Portuguese that people can download and write in the book. And most importantly, think ahead, be calm, use your heart to stay out of fear so that you can do what you need to do. That's so exciting. Obrigado. Obrigado. I'm so grateful. Was a Thank you. pleasure. Thank you to your mother. Thank you to your grandmother. And Beautiful, thank you so much. We look forward to seeing you all again soon. Me beautiful too. presentation. Yeah, Thank you. thank you so much. It was a pleasure.